Uma vez o Toon já instalado, seja na versão trial, seja na versão com a licença paga, você tenha algumas opções nessa tela inicial que ele dá. É importante lembrar que o Toon, assim como a maior parte dos programas de vídeo, ele não salva um arquivo isolado, ele salva uma pasta de projeto onde tem vários subpastas dentro. Então, quando você cria aqui, vamos colocar um nome qualquer, teste 1. Aqui eu escolho a pasta onde vai ser colocada essa pasta de projeto inteira, vou colocar aqui no desktop. Aqui o tamanho do arquivo, esse formato 1080-24, ele se refere a 1920 por 1080, que é o formato 16:9, que é muito comum nas TVs e equipamentos celulares hoje. 24 frames por segundo, que é um padrão que a gente utiliza muito na animação. E campo de vista vertical mesmo, pode deixar essas opções aqui. Então aqui você pode criar uma cena, e aí ele vai jogar lá nessa pasta onde eu escolhi, que no caso aqui foi o desktop, esse conjunto de subpastas que é o projeto como um todo. Ele demora um pouquinho, mas aí ele aparece a interface aqui do Toon. Então essa é a cara do Toon, é o primeiro contato que vocês estão tendo com a interface dele. Eu vou falar um pouquinho agora das principais ferramentas e menus desse programa. Aqui logo em cima você tem o que a maior parte dos programas de computação gráfica tem essa estrutura aqui de file, edit e daqui para cá que começa a modificar um pouco. Aí aqui é onde você salva arquivos, tem o Ctrl+C, Ctrl+V, tem várias alternativas aqui. Aqui alguns ícones que vão acelerar o contato para o que está aqui, né? Novo, por exemplo, é o mesmo ícone que está aqui embaixo e tal, o básico mesmo. Do lado de cá a gente tem as ferramentas principais de trabalho do Toon. Aqui a gente tem a tela principal de câmera, que a gente vai poder trabalhar com ela. Nesse espaço aqui a gente tem a timeline e a organização de camadas do Toon. Lembra que o Toon, é importante guardar essa informação, que ele tem uma estrutura de camadas e subcamadas diferente. Esse nome camada e drawing, ele se repete em alguns lugares, então preste atenção quando eu falar sobre isso. É aqui onde eu vou gerenciar essas camadas junto com o Node View, então eu vou apresentar mais adiante. Aqui são subcamadas que precisam ser ativadas, eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que ativa. Aqui são as propriedades de ferramentas, que é o Tool Properties, então toda ferramenta ele vai ter suas propriedades. E aqui geralmente a Color e Node View. Esse Node View também é muito importante aqui para o gerenciamento de camadas. Ele trabalha muito com essa estrutura de objetos linkados, né? Como se fosse um monte de fios ali interligados para apresentar a imagem na tela. Aqui embaixo tem o Node Library, que são peças a mais, são estruturas que eu posso ir juntando para poder fazer essa imagem aparecer na tela com efeitos e sempre utilizando essa lógica de nós, ok? Essa interface do Toon ela também permite que você faça customizações nela. Então você pode mover alguns tamanhos para mais ou para menos, você pode trocar alguns padrões que tem aqui de ordem. Deixa eu trazer aqui para o formato padrão dele, ó. Restore Default Workspace. Nessa opção aqui você consegue, qualquer alteração que você fizer na tela, ele volta para os padrões de fábrica, né? O jeito que ele foi instalado na sua máquina. Eu vou voltar aqui para mostrar como ele chega para vocês. Agora que a gente está com a interface padrão do Toon, a interface default dele, vamos dar uma olhadinha aqui em cada janela separado e como que a gente pode customizar para melhorar o trabalho da gente nessa interface. Vamos começar logo pela Camera View, que é essa janela onde a gente pode desenhar, pode fazer todo o trabalho de animação nessa janela principal. A navegação básica dela é através do barra de espaço, que você pode mover essa área da câmera. A área da câmera é esse quadradinho aqui, ó, que aí você tem o enquadramento que vai ser renderizado. O que está fora dessa área, ele não aparece na versão final, no vídeo final que a gente vai trabalhar. Ela, por padrão, ela é cinza, mas se eu não colocar nada aqui e exportar um vídeo, ele exporta uma tela preta, ok? Então, com a tecla 1 e 2, eu vou dando zoom in e zoom out. Eu consigo aproximar e afastar. E como eu falei, já a barra de espaço eu movimento lateralmente. Segurando Ctrl e Alt, eu consigo dar um giro só na tela. Inclusive, ele aparece aqui a régua de pinos clássica da animação, como se eu estivesse realmente girando a telinha lá, mas fica tudo preso, né? Tudo, as camadas, os desenhos que eu fiz,
vão ficar todos aqui na tela. Então, se eu fizer qualquer personagem, ele vai girar aqui sem comprometer a timeline, é só a visualização que é girada. Para poder retornar, tem essa opção de View, Reset, tem vários tipos de Reset aqui, Reset Zoom, Rotation, Pan e a View toda. Aqui, como eu fiz a rotação, essa Shift X. A próxima janela que a gente vai ver com mais detalhes é a Timeline, onde a gente vai conseguir criar os desenhos e camadas para trabalhar na nossa linha do tempo. Aqui eu crio novas camadas, ele por padrão chama de Drawing, são novos desenhos, que podem ser no modo vetor ou bitmap, que aí eu vou explicar a diferença deles, muitos já conhecem, mas eu vou explicar melhor a diferença daqui a pouquinho. Então eu vou adicionar um novo desenho com o nome de camada 1, adicionar e fechar essa janela de opções. Com ela aqui, utilizando ferramentas de lápis, de pincel, eu consigo fazer os desenhos aqui nas camadas e você vai vendo que ele vai ativando desenhos novos para mim trabalhar, ok? Eu posso navegar por eles também utilizando maior que e menor que. Então aqui eu ainda consigo mexer na duração do arquivo, então até onde ele vai parar na hora que eu der play e até onde eu consigo o tamanho do arquivo completo. Então com isso eu consigo animar uma cena grande em pequenas partes, ou consigo cortar o tamanho do arquivo, por exemplo, para 80 frames, para mais ou para menos. Ele vai me dando essa opção de controlar o tempo da animação. Aqui ainda tenho as opções de loop, que eu consigo fazer com que ele termine, o play e volte do início. Consigo a opção de som, a gente vai falar um pouco mais sobre áudio, e a opção de scrubbing, que é quando eu rolo na timeline, eu escuto o som conforme eu passo aqui manualmente. Isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante, mas é bom saber onde ele fica. E mais algumas opções aqui avançadas a respeito de aceleração de animação, adição de keyframes, que a gente vai ver com mais detalhes mais adiante. No primeiro, é importante conhecer essa estrutura de camadas. Continuando a explicação das principais janelas e ferramentas do Toon Boom, a gente tem aqui o menu de ferramentas e o Tool Properties, que são interligados e a gente vai usar o tempo todo. Então aqui que eu consigo fazer desenhos utilizando lápis ou pincéis, como eu já apresentei aqui. Tem a borracha, algumas coisas de texto que para animação desse tipo a gente usa muito pouco. Ferramentas primitivas, né? A maior parte das ferramentas que tem um triângulozinho no canto, você tem subferramentas ligadas nela. Então, aqui retângulos, círculo, elipses, né? Círculos, o baldinho que a gente consegue pintar dentro, capturar uma cor, aqui também. Aqui para baixo ele começa algumas opções mais ligadas à animação, que eu vou falar da animação cutout, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Como vocês estão vendo, cada opção que eu seleciono aqui, ele troca a janela Tool Properties. Então ele tem suas ferramentas, suas propriedades de ferramentas. Então, por exemplo, no brush eu tenho a espessura da linha, eu tenho a suavização dessa linha. Já no lápis também tenho essas opções, só que ela trata de uma maneira diferente que eu vou explicar um pouquinho mais. Na borracha também fala um pouco da espessura, da pressão, da suavização. Tem alguns presets já aqui, algumas texturas. Então já todas elas têm subcamadas ali. Elipse, é a mesma coisa aqui, com tipos de linhas diferentes. Então, cada uma delas está ligada a um Tool Property. Então por isso que é importante você deixar na tela ela facilmente selecionável. Por isso que a gente coloca por padrão, ela já vem aqui. A próxima janela que eu vou falar um pouco mais é sobre o Node View. O Node View é um verdadeiro pânico entre alguns alunos, o pessoal que está começando no Toon Boom, porque ela é um pouco diferente da maioria dos programas de vídeo. Alguns utilizam essa estrutura e outros não, de nós, onde você vai adicionando pequenos bloquinhos interligando por fios. Num personagem completo, numa cena muito elaborada, você vai ver esses fios multiplicados na tela. São muitos fios, muitas peças. Então isso causa um verdadeiro pânico de um aluno quando ele pega um rig de um personagem completo finalizado ali para animar. Mas nada grave assim, é uma estrutura muito de bloquinhos, de pecinhas de montar. Então cada camada que eu vou adicionando aqui, por exemplo, camada 2, ele vai criando aqui a referente a ela interligada ali no Composite. Eu não vou explicar ela completa agora, nesse tour que a gente está fazendo, eu estou mostrando só as funções principais.
Então aqui a gente tem a camada 1, que ela já estava lá, a camada 2, uma outra camada que foi criada agora, acabei criando duas sem querer, e todas elas são interligadas por fios aqui. Então, na hora que eu tenho um desenho ali na camada 2, por exemplo, 2, 1, que é essa que está aqui, essa aqui é a 2, essa aqui é a 1. Então você está vendo que ele alterna entre elas, né, quando eu seleciono tanto por aqui ou por aqui. Então a gente vai utilizar tanto o Node View quanto a Timeline para diferentes funções, mas as duas gerenciam desenhos de camadas da mesma maneira. Então ele vai levar para essa composição, que é uma peça que agrupa todas as outras, e aqui é para que ele renderize, para que ele saia no final um formato de vídeo, ou que ele apareça na tela. Então eu posso colocar e tirar interligando essas funções. Então essas são as principais opções que eu tenho de ferramentas para começar a brincadeira. Fora elas, eu tenho aqui a opção de Color, onde eu troco a cor do traço que eu estou fazendo. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor como o Toon trata a função de cores. E agora eu vou ensinar algumas opções mais específicas de customização do Toon, que são muito importantes para ajudar na nossa produtividade no trabalho e alguns recursos adicionais que não são presetados na versão padrão do Toon e que acabam sendo muito importantes a gente conhecer como é que ativa e só ativa dessa vez. Nunca mais vai precisar utilizar, na próxima já vai estar com essa função ativada no seu computador. A primeira delas se refere a camadas e subcamadas. Vou criar uma nova camada. Aqui eu desenho um círculo na camada Drawing, nessa opção aqui, vou chamar de camada 1, só para facilitar. E perceba que ela tem duas subcamadas. Ela tem a camada linha e cor. Aqui, ó, Line e Color. Então, se eu selecionar aqui na camada Color, se eu pintar esse desenho por aqui, ele fica abaixo da linha. Então, são duas subcamadas dentro da camada 1. Eu posso aumentar a quantidade de subcamadas para 4, trabalhando com uma acima da linha e outra abaixo da cor. Para isso, eu tenho que vir aqui em Edit, Preference, lá em Advanced, Support Underlay and Overlay, que ele vai me dar 4 agora. Eu tenho uma Overlay, que ele risca na frente, tá vendo? E tem uma Underlay, que ele vai riscar atrás de tudo. Então eu tenho 4 subcamadas em cima de uma camada. Esse é um conceito importante. Aqui no Node View, você vê que ela só tem uma também. Ela trabalha com uma camada, porém dentro dela tem 4 subcamadas que são visíveis por aqui. A seleção dela, na hora que eu vou utilizar qualquer ferramenta dessa de seleção, que é esse cursor pretinho, ele só vai pegar o que está ativo no momento. Ó. Se eu pego o Line, ele só vai selecionar Line. Se eu pego o Color, só seleciona Color. E daí por diante. Exceto que eu ative essa opção. E aí ele vai me dar a alternativa, lá no Tool Properties, de selecionar várias subcamadas ao mesmo tempo. Ok? Senão, ela pega só uma. Outra opção que é muito importante para selecionar, percebam que quando eu estou trabalhando nessa janela e clico em outra, existe uma borda vermelha ao redor dela aqui, que ela fica indicando qual a janela que está ativa para mim poder trabalhar. Essa janela, existe uma opção que ela, assim que eu movo o cursor de uma janela para outra, ela já troca essa seleção, que fica também em Edit, Preference, só que agora em General. Se eu ativar essa opção Focus on Mouse Enter, agora, quando eu movo o mouse, ele já deixa a janela ativa. Isso é importante para algumas funções, por exemplo, como a duplicação de desenhos. Ele leva em conta qual é a janela que está ativa. Dependendo do que tiver ativo no momento, ele faz diferentes funções. Então deixa ativada essas duas opções das subcamadas e dessa seleção da camada assim que eu coloco o cursor em cima, ok?